E sobre o comportamento do mercado financeiro e as tendências para esta semana, eu converso agora com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Mercado Companhia. Tudo bem, Priscila? Obrigado. A gente está vendo, o dólar cair bem nos últimos dias, chegando a R$ 4,80 hoje. O que explica esse movimento? E você acha que ele se sustenta aí por muito tempo? Sabe, Priscila, a volatilidade do câmbio, o quanto que ele mexe, o vai e vem dele, está bem mais alta do que o usual. Então, basicamente, o que eu estou falando aquilo que a gente está acostumado a ver no dólar está até pior, essa volatilidade. Essa medida, por exemplo, ela atingiu aí patamares os mais altos desde o estouro da pandemia lá em 2020. Então, assim, de alguma forma, ele ter batido 5,20 há 2, 3 semanas atrás e agora bater 4,80 está se tornando mais comum do que a gente talvez gostaria. O empresário que lida com o dólar, com certeza não gosta de tanta volatilidade. Então está muito mais difícil de prever. O que eu entendo que está por trás dessa valorização, essa queda do dólar, valorização do real recente? Vocês bem pontuaram alguns minutos atrás, os casos de Covid em Xangai estão começando a aliviar, Então alivia alguns lockdowns por lá. Isso, China é essencial para o Brasil, é essencial para commodities. A gente está vendo os preços das commodities continuam altos, Então os economistas sempre falam, em algum momento vai normalizar o preço de commodities, continuam nas alturas, várias delas. E acho que uma última ajuda que a gente teve, esse fim de semana o Banco Central Europeu, a presidente do Banco Central Europeu sinalizou que, olha, a gente também vai começar a subir juros daqui a pouco. Então, se o juro sobe na Europa, o euro está valorizando contra o dólar também, e quando o euro valoriza, ele também ajuda as outras moedas a avançarem contra o dólar. Então, acho que assim, a gente tem uma combinação de alguns alívios de curto prazo e as commodities continuam ajudando, acho que não está muito diferente disso. Mas vale reforçar o que eu falei, está muito mais difícil de prever, porque a volatilidade está bastante alta. Tá certo, Marco. Agora, falando de inflação, o governo tem se movimentado para tentar trazer algum alívio nos preços. Recentemente, tem se discutido um teto para o ICMS da energia e dos combustíveis. Qual pode ser o impacto dessa medida, na sua opinião? Essa conta ela é complexa porque cada estado tem o seu imposto, o seu ICMS. Mas a gente aqui no Banco Original, a gente fez alguns exercícios olhando aí meio que a média do ICMS de vários estados, imaginando que de fato passa esse projeto de lei, que coloca um teto ali em 17% por ICMS para combustível, energia, tem telecomunicações, enfim, colocando todo mundo ali na conta. E aí, basicamente, o que a gente percebe é que a inflação projetada poderia cair aí de 1 a 1,5 ponto percentual. Então, por exemplo, aqui no Banco Original, a gente projeta a inflação do ano, medida pelo IPCA, em 9%. Se passar a medida, a gente deveria, tudo mais constante, começar a falar que o IPCA vai fechar o ano em 7,5%. Então, acaba ajudando aí no curto prazo, não salva a lavoura, No segundo momento, você ainda tem que combater a inflação, mas você dá um alívio temporário na inflação, passando aí para níveis não tão altos, Ainda é uma inflação alta, mas talvez não tão alta. Vamos ver se passa a medida, Tá certo. Agora, ainda no tema inflação, o ministro Paulo Guedes, ele propõe um aumento no intervalo de tempo entre os reajustes da Petrobras para 100 dias. Qual que é a sua visão sobre esse tema? Como tudo em economia, a gente tem que colocar os prós e contras enfim, depois pensar, Então, assim, do lado positivo da medida, eu acho razoável que em momentos de choques tão expressivos, como esse que a gente está sofrendo agora, parte desse preço do petróleo alto é a guerra também, na Ucrânia. Então, acho que é razoável que os reajustes sejam mais suavizados, A gente está falando de situações limites, Então, esse seria talvez o lado razoável da proposta. Acho que do lado contrário da medida, acho que a gente tem que levar em consideração que se ela não aumenta a chance de alguns desabastecimentos, por exemplo, as outras empresas, tirando a Petrobras, as outras empresas que importam derivados, ou até aquelas pequenas concorrentes da Petrobras, elas têm importâncias regionais, principalmente no Nordeste, mas em várias outras regiões. E aí, se esse pessoal começar a ver que não vale mais a pena, porque o preço doméstico não responde ao internacional, está muito mais baixo aqui do que lá fora, ele pode começar a fazer conta e falar, olha, não vale mais a pena eu importar, então eu posso optar por não trazer isso e parar de distribuir. Então, assim, juntando tudo, não é uma equação fácil,
Não tem como a gente fugir dos preços internacionais, mas acho que é razoável algum tipo de suavização, que na verdade já acontece, mas enfim, alguma regra um pouco mais explícita de suavização, não acho totalmente errada, mas tem que colocar esses outros pontos que eu trouxe na balança também. Tá certo, Marco. Obrigada aqui pela sua análise neste início de semana. Uma boa tarde para você. Boa tarde, boa semana para a gente e até a próxima. Até.